onde estão os mestres hoje? Para que a gente possa até mapear por qual direção que a psicanálise vai, sabendo que ela vai ao contrário. Então a gente tem que tentar, né, sempre ter essa atenção. Então temos aqui o decaimento do mestre, que eu penso que é algo fundamental. Historicamente, uma cena paradigmática. Só para a gente ter um lastro histórico, né, uma base histórica. Lembrando que a questão aqui me parece importante é a estrutura. Mas essa cena, ela é muito assim, ilustrativa. Aquele momento em que Freud, ele próprio descreve nos estudos sobre histeria. Ele fala dessa paciente. Certamente isso pode ter acontecido com outras também de algum modo. Aqui é uma maneira de transmitir o que se deu. Não é só com essa paciente. Porque essa paciente ela é emblemática. Mas o que basicamente ela fala? M. von N. Simplesmente ela diz para ele: pare com isso que você está tentando fazer, pare de me conduzir dessa maneira, desse lugar, pare de fazer essas perguntas irritantes sobre a origem do sintoma, esperando que o sintoma se dilua, porque não vai diluir. Os estudos sobre histeria inteiros estão lá para mostrar isso. Ele vai se metamorfosear, ele vai abrandar, mas ele retorna, de algum modo. Então pare com essa lógica da catarse, da abreação, feche a boca, é o ponto principal, e escute o que eu tenho a dizer. É isso que ela fala para ele. Então, pare de falar. Entende que o pare de falar não é só a pessoa, a figura de Freud? Pare com essa falação. Essa falação é a mestria. E escute o que eu tenho a dizer. É aí sim, então, que nós podemos, eu vou entrar em detalhes, nós podemos então, como eu já tinha dito antes, nós podemos então agora verificar de fato qual que é a possível passagem nesse episódio que nós podemos realizar da história, do fato histórico, do fato pitoresco, do um dia aconteceu, era uma vez, ao analítico. E repito, quando nós recebemos um paciente que poderá à vista se tornar analisando, isso vai depender se nós conseguimos ou não criar condições mínimas para a instauração do analítico. Isso que é interessante também de verificar. Não há, a meu ver, não há garantias de que sempre haverá análise. O fato de existir analistas no mundo, do ponto de vista institucional, cultural, social, enquanto no reconhecimento, no espelho, não implica que necessariamente o analítico já esteja posto. O analítico ele tem que ser construído, como foi construído com essa paciente. E é aí que se coloca o inconsciente. Exatamente nesta passagem, como nós veremos daqui a pouco. Voltando lá àquela cena da histérica que se posicionou mandando o mestre calar a boca, fazer silêncio, etc., sair de cena. O que nós temos ali? Me parece que ali nós temos o que nós podemos chamar de pelo menos um duplo deslocamento. Um duplo deslocamento. Ou seja, as coisas, a partir daquele encontro, não ficam aonde elas estavam. Então, deslocamento que nesse sentido, alguma coisa sai do lugar. A cena muda. E aí nós podemos, é uma maneira possível, não é a única, uma maneira possível de cartografar esse duplo deslocamento. Vamos pensar, a paciente, aquela histérica que está ali respondendo a Freud Sherlock Holmes, mestre. Freud, um tanto quanto afetado pelo furor curandes, que depois ele próprio vai dizer que nós devemos apaziguar. A paciente, nós podemos pensar estruturalmente que ela ocupa uma posição ali de uma fala comunicacional. Ela vai tentar comunicar a Freud, a partir das perguntas que Freud faz, sobre como que começaram aqueles sintomas, qual foi o primeiro dia, onde está o trauma, não é mesmo? Quem morreu, quem rompeu, quem foi embora, não é isso? O dia, o Big Bang. Tentar exatamente dar conta da origem da histeria, a origem da neurose, o que está em jogo ali como base do mal-estar que se impõe em seu corpo. Estou pegando exemplo só para a gente ter o fio condutor. Isso é mais complexo, é claro. Mas essa fala comunicacional, a fala da comunicação, de buscar causas, entendimentos, essa fala que busca uma certa dissipação do mal-estar, nós podemos pensar que aqui nós temos essa dimensão do signo, para que a gente possa então verificar, pensar hipoteticamente,
que quando esta paciente, ela intervém junto a Freud, dizendo o que ela disse, e aí ela começa então a falar para o ex-mestre, aquele que fez silêncio, a fala dessa paciente já não é a mesma de antes. Então ela fala a partir de um outro lugar. E aí sim que nós podemos pensar que isto que vai aparecer, isso que vai ser constituído nessa fala, aí que nós vamos pensar então o analítico, isso que vai ser constituído nessa fala é da ordem da associação livre. E aqui em termos só de contraste, eu não quero ser tão dicotômico, eu estou só fazendo um contraste conceitual. É como se nós pudéssemos compreender que a fala comunicacional ela tende para o signo, enquanto que certamente a associação livre ela tende para aquilo que Lacan vai chamar de significante. Ou seja, é outra coisa. Basicamente, aqui o que nós podemos extrair? Significante não é comunicação. Então não se trata de comunicação. A associação livre não é comunicação. O que se passa numa análise não é da ordem da comunicação. Por isso que a gente sempre encontra Lacan dizendo: o analista que compreende não escuta. Algo assim que ele diz, as suas variações. Não é para compreender. Se estiver compreendendo, você não está escutando, no sentido analítico. Um duplo deslocamento. Esse seria um possível primeiro. Estou frisando aqui pelo lado da paciente. Paciente ali analisando. É uma outra posição. Aqui nós temos Freud, condutor de um saber ilustrado. Esse saber ilustrado aqui, ilustrado em que sentido? No sentido da Aufklärung, iluminismo, ilustração. No sentido, né, um saber que busca uma certa clareza, a dissipação, né, da obscuridade. Não é esse o projeto da Aufklärung? Trazer luzes às sombras, não é mesmo? E nesse sentido, então, que eu proponho aqui, só como, né, um título para localizar essa cartografia, Freud enquanto condutor de um saber ilustrado, que é basicamente o tipo de saber, de conhecimento que o formou. Ainda que ele sempre, né, lá no estudo autobiográfico, ele claramente diz isso, ainda que ele sempre tenha sentido um não localizar-se na medicina, no seu tempo, não é? Uma atopia, meio fora do lugar, não encontrava um lugar ali, mas ainda assim a gente não pode desconhecer que a fisiologia daquela época, o darwinismo daquela época, o positivismo daquela época formou Freud. Freud está sendo formado no centro da Europa, é a Nova York naquele momento. Ali é a efervescência cultural, ele não está sendo formado à margem. Freud não tem a formação marginal, do ponto de vista do cânone científico. Freud tem uma formação, ele foi aluno dos maiores, se tornaram, né, nomes, né, de vários campos do conhecimento. Como, por exemplo, a fisiologia, né, neurologia. E aí o que esse encontro nos proporciona? Que esse condutor de um saber ilustrado, ele também acaba sofrendo um deslocamento, ele é, né, empurrado nesse sentido para a posição outra, que é a posição do psicanalista. Agenciador, se a gente quiser fazer aqui um paralelo, enquanto aqui nós temos o condutor de um saber ilustrado, ali nós podemos ter um agenciador de um saber não sabido. É outra coisa. Aí sim que a gente pode então frisar que é a histérica quem produz o analista. A histérica produz o analista. Historicamente, e podemos depois até conversar, estruturalmente também, será que então é por aí que deve passar todo o entendimento do que Lacan nos propõe como histericização do discurso? Numa análise? A histericização do discurso não é exatamente talvez algo concomitante à produção do analista? O que vem a ser isso? Então, acho que tem o que ser pensado aqui, é possível de conversar mais sobre isso. O que eu gostaria de frisar é que não me parece de maneira nenhuma que a posição do analista é uma posição que estava nas mãos de Freud. A posição do analista, acho que é uma posição que vem do efeito de um certo encontro. E isso, muito provavelmente, acontece conosco. Né? Não está tanto em nossas mãos. Talvez é o efeito que nos leva a isso. A coisa, o que Lacan chama de a coisa freudiana, me parece que passa por aqui. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Aqui é só para a gente ter a localização inicial e vamos pensando, né, hoje, nos próximos encontros, sobre essas questões que podem se colocar. Posso avançar um pouco mais?
a gente chegar aqui a um fio condutor sobre, de fato, assim, o inconsciente virar. Estou fazendo esse percurso todo, abrindo esse longo parênteses, para a gente tentar localizar com precisão a territorialidade do inconsciente. Para não chegar na figurinha do Amaré, inconsciente é não. Vamos no território, vamos caminhando, vamos vendo. Aí aqui tem um detalhe. Uma outra maneira, até num outro seminário eu trabalhei isso também. A estrutura da associação livre, só lembrando um pouco que não é detalhe, a meu ver, não é simplesmente acessório, acho que aqui é crucial. Quando aquela histérica para de responder ao mestre, o mestre é catapultado da posição de mestria, algo cai, e ela começa a falar, aquilo que eu localizei anteriormente, a dimensão do significante, associação livre, me parece que nós devemos sempre lembrar, no mínimo, que a associação livre ela tem uma estrutura. Quando o paciente chega para nós, e aí, enquanto analista, eu faço para ele, é a única regra da psicanálise. Não existe outra regra, né? Se formos ser freudianos. Né? Freud falou, só tem uma regra fundamental. Quando ele está lá escrevendo os artigos sobre técnica, Freud, 1914, 15, 13, naquela época, nesses anos iniciais, os primeiros anos dos anos 1910, ele até chega a falar de técnica, de uma técnica. Mas quando ele fala da técnica, tem algo muito curioso. Ele vai dizer o seguinte, ele fala de várias coisas, como começa o tratamento, né, interpretação, transferência, manejo, mas ele vai dizer o seguinte, lá pelas tantas. Isso tudo que eu estou dizendo, que são ferramentas, servem para a minha mão. Tem essa passagem lá curiosa dos artigos sobre técnica. Outra mão poderá encontrar outra forma de pegar nessas ferramentas. Então não levem essas ferramentas tão categoricamente a sério. Vírgula, a não ser uma única coisa nisso tudo, a associação livre. Então nós não podemos abrir mão exatamente da associação livre, que é o ponto fundamental. Se a gente for pensar no analítico, como produzir o analítico? Temos que pensar na associação livre como o ponto crucial, mínimo, e aí é o que nós fazemos quando qualquer paciente chega até nós. O que a gente tem que fazer? O paciente chega até nós, a única coisa que a gente tem que fazer, cada um com seu estilo, com mais delongas ou menos delongas, mais educação ou menos. Simplesmente, fale, mais nada. Do que eu falo? Fale.